Com certeza, e sem necessidade. Eu vejo a galera cobrando muito do professor quando ele erra um gabarito, mas vocês têm que entender que esse gabarito, o professor não está em casa, sentado, com calma, com tranquilidade. Não, é uma zona dentro do curso. Um monte de professores, um monte de funcionários, você fazendo ali e as pessoas já... Cadê? Você não consegue nem se concentrar, então tem que ser assim, em 20 minutos no máximo o gabarito. Então, obviamente, a pessoa está passível do erro. E cá entre nós, se eu não posso julgar um aluno pela prova na escola, porque eu fui professor de escola durante muitos anos, eu tenho que julgar a trajetória dele, como é que você vai julgar um professor às vezes brilhante, sensacional, porque ele cometeu um erro numa questão? E detalhe, às vezes nem foi um erro. Às vezes a banca formulou uma questão de forma equivocada. Exato. O professor acertou e foi a banca que deu o gabarito errado, mas não vale o gabarito final. Vale aquele momento ali e ele ficou exposto e é sem necessidade. Ninguém ganha com isso. Ninguém. O curso não ganha, o professor não ganha, o aluno não ganha. Às vezes os alunos, alguns alunos mais maldosos, provocam um embate entre os professores. Eu lembro no gabarito da PF, de uma prova da PF, que o aluno mandou assim para mim: professor, você deu um gabarito, e foi uma professora, e a professora tal deu um outro gabarito, e aí, o que eu faço? Eu falei: não faz nada. Espero da banca. Espero da banca, porque não vale o meu nem o dela, vale o da banca. Claro. Aí ele queria que, sei lá, eu confrontasse a professora, dissesse que ela estava errada, e não há a menor necessidade. Ninguém ganha com isso. Então, basta esperar o gabarito final, definitivo, e aí se, obviamente, houve algum equívoco da banca, a gente tenta um recurso, e detalhe, não é certeza de que a banca vai anular. Não é certeza. Não é certeza. Se a banca bater o martelo ali e falar não vou anular, ela pode estar muito errada e não vai anular. Vou te dar um exemplo. Banca Sebrasp, palavra veículo. Ah! Eles já colocaram como proparoxítona, que é o certo, e já colocaram como acentuada pela regra do hiato. E parece que teve um monte de advogado do diabo e dizendo que era uma outra opção e que a palavra veículo tem duas formas distintas de acentuação. E aí quando você, numa aula, coloca que a palavra veículo é acentuada pela regra da proparoxítona, tem muita gente falando: não, mas professor, olha só, o Sebrasp já considerou pela regra do hiato. Eu já vi professores falando pela regra do hiato, porque provavelmente foi aquele momento de advogado do diabo. Claro. E acontece. E eu falei: cara, em nenhum local diz que é a regra do hiato, porque se você procurar em todos os cantos, você vai perceber que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba e é uma proparoxítona e pronto, e acabou. Mesmo porque a regra da proparoxítona é a mais forte. Exatamente. E ela não é regra de exceção. Ela é regra para acentuação de todas as proparoxítonas, né? É diferente do hiato, que é uma regra para acentuar algumas vogais, né? E o Sebrasp não anula. Pois é, não anula, e aí fica aquela guerra, né, cara, entre a banca e o professor e tudo mais. Agora eu vou derrubar uma para vocês aqui que talvez vocês não saibam, tá? Essa que eu vou derrubar aqui é muito engraçada. O CJ falou que fica uma muvuca, fica uma loucura a hora que a gente está resolvendo gabarito de prova, assim, logo pós-concurso, fica mesmo. Agora, eu vou derrubar uma que acontece e que vocês... eu tenho certeza de que ninguém que está assistindo aqui sabia disso. Quem mais se lasca nesse momento? O professor de português. Por quê? Porque o professor de português está lá com uma naba de texto desse tamanho, que ele tem que ler inteiro e começar ali, ó, resolver questões, beleza? Aí no meio da leitura do texto da resolução de questões vem aquele amigo dele, outro professor de outro assunto, fala: ô Sidney, viu, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa frase tá escrita assim, ela não pode ser interpretada de outro jeito? Aí você fala: ah, bicho, acho que dá. Aí sai, você volta, vem outro. Ô Sidney, dá uma olhada aqui, ó. Vê se tem como eu considerar tal coisa. Então você não corrige a sua prova sozinho, você corrige a sua prova e ainda ajuda os amigos a interpretarem as questões de outras provas. E isso só prova que o português está presente na prova inteira.